Estamos hoje dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, encerrando o item 5, capítulo 5, que fala da vida espírita, na ainda escolha das provas. E, com certeza, nós vamos iniciar depois o capítulo 6, de relações de além-túmulo. Então, na semana passada, ficou faltando duas questões para a gente ainda conversar aqui, que são uma o inverso da outra, né? A respeito ainda do estado de infância, o estado ainda de selvageria que se encontram determinados espíritos. Então, na questão 272, Kardec questionou aos espíritos: os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra, ou de um mundo mais atrasado, como os canibais, poderia nascer entre povos civilizados? Então, o que ele está querendo saber aqui é se um espírito que vem de um mundo mais atrasado, e aí ele ainda não desenvolveu totalmente o seu aprendizado nesse mundo, sai daquele mundo totalmente atrasado e vem nascer, reencarnar num mundo bem mais adiantado, na civilização. Antes da gente ler a resposta, a gente pode pensar numa coisa assim, mais concreta, né? Vamos imaginar que nós fôssemos lá, não precisa nem muito longe não, fôssemos lá no interior do Brasil, onde nós sabemos que ainda existem tribos indígenas ainda bem primitivas, mas bem primitivas mesmo, que não conhece nada de civilização, não conhece nada de progresso, não sabe nem o que é luz elétrica. Vamos pegar um jovem lá dessa tribo, que nunca saiu daquele lugar, vamos trazê-lo e soltá-lo aqui no centro do Rio de Janeiro, ou no centro de São Paulo, no centro de uma grande cidade. Vamos falar do Rio de Janeiro, que é o que eu conheço. Vamos colocar ele aqui no centro do Rio de Janeiro, ali, né? Naquele miolo ali perto da Central do Brasil, onde a gente tem ali a Candelária mais adiante. E aí, o que ia acontecer com esse jovenzinho, com esse indígena? Ele ia ficar completamente zonzo, ia ficar completamente sem saber o que fazer. Então, é mais ou menos isso que os espíritos disseram aqui a Kardec, né? Então, ele diz assim: sim, eles podem vir, sim, atordoado, né, Rogério? Bem lembrado. Atordoado, perdido, não conhecendo nada e não sabendo o que fazer. Então, eles responderam a Kardec que eles podem sim reencarnar. Sim, aos que se extraviam. E ao quererem subir mais alto, eles vêm reencarnar aqui, mas ficam deslocados entre vós. Olha aí, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. Ou seja, ainda não passaram pelo processo todo de aprendizado para ter condições de chegar a um mundo mais adiantado. Assim mesmo, nós, aqui, do nosso planeta, se de repente saíssemos aqui e fôssemos reencarnar num mundo mais elevado, ficaríamos também perdidos. Por quê? Porque ainda não tivemos o aprendizado total para reencarnarmos num mundo mais elevado. Ainda precisamos progredir mais, ainda precisamos aprender mais. Então, é claro isso aqui, até escapole um lá e vem, mas ele chega aqui, fica perdido. E aí Kardec coloca aqui um comentário interessante, que ele diz assim: esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização. Né? O que acontece? A gente vê aí determinadas situações de criaturas que têm assim atos que nos deixam assim abismados. Como é que um ser humano pode cometer um ato desse? Então a gente, né, da doutrina sabe que ali ainda está um espírito muito embrutecido, um espírito ainda muito
bruto, vamos dizer, bruto no sentido dos sentimentos. Não conhece nada de sentimento nenhum em relação ao outro. Então cometem essas atrocidades que nos deixam assim pasmos. Isto não significa que eles não vão modificar. Vão sim. Então aí Kardec diz assim: retornando para o meio dos canibais, isso não será um retrocesso, pois não farão mais do que retornar ao seu lugar, e talvez ainda com proveito. Então, com certeza, eles vão voltar ao seu mundo atrasado para refazerem a caminhada e aí sim estarem prontos para se adiantar, para se encarnar no mundo mais elevado. Esse é o processo correto da lei. Aí na 273, Kardec vai e pergunta o contrário. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Aí vamos fazer o contrário agora, né? Vamos pegar um de nós aqui, que estamos aqui, já vivemos numa cidade mais adiantada, que temos todo o progresso aqui à nossa disposição, todas as facilidades que o mundo moderno nos oferece. Aí a gente vai passar uma temporada lá numa tribo, no interior do Brasil, onde não tem nada de civilização, onde não tem nada de progresso, nem roupa. Podemos? Podemos. Com certeza podemos. Será que a gente vai se adaptar? Olha a resposta dos espíritos. Sim, podemos. Mas isso depende do gênero da expiação. E ele diz: um senhor que tenha sido duro para os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Então eu posso sim, passando por uma necessidade, sempre vai ser com um objetivo útil, de aprendizado, voltar e encarnar. Isso não está significando que eu estou retroagindo, não. Voltar a encarnar num local onde eu não tenha mais disponibilidades das facilidades que a civilização me oferece, para aprender alguma coisa. Ele está dando um exemplo aqui do senhor do escravo, né? E aí ele diz: aquele que mandou numa época pode, em outra experiência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Então, por isso que ele iniciou lá, dizendo que poderia ser um gênero de expiação. É uma expiação. Ele abusou do poder e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Aí então se trata de uma missão. Então a gente tem aí as duas situações. O espírito já evoluído, que já tem um grau elevado, ele pode escolher, por amor, reencarnar num local desse, numa situação dessa, como missão, ou seja, para fazer aquelas criaturas que ali estão, ainda bem atrasados em termos de tudo, crescerem, evoluírem, ajudar no progresso. Ou, como ele citou aqui, num caso de expiação, você não soube aproveitar o poder que tinha, vai voltar lá num lugar bem atrasado para ser o obediente, para obedecer. Gente, ficou claro essas questões aqui das escolhas das provas, que nós estudamos assim bem calmamente, bem detalhadamente, né? Se alguém tiver alguma colocação para fazer, pode escrever aí na área de texto, que a gente vai debater aqui. Então nós vimos que a doutrina nos esclarece que não existe uma regra geral. Há casos e casos. Como regra geral, todos poderiam escolher suas provas, mas cada caso é um caso.
Então nós vimos que existem situações que uns podem, que outros não podem, uns acham que uma prova X seria boa, aí a espiritualidade percebe que aquilo não seria o ideal para ele, então ele tem que vir de uma outra maneira. Então a gente até aconselha, né, a voltar a esse capítulo, dar umas lidinhas, que é para a gente poder entender o porquê das nossas situações. Então, muitas das vezes, aquilo que no momento nós ficamos admirados e achamos assim uma aberração, nós estarmos passando, foram escolhas nossas. Lembrem-se disso. Foram escolhas nossas. As dificuldades, como aprendizado. Como prova e como aprendizado. Isso é que a gente não pode esquecer. E se elas vieram, se nós estamos passando, é porque nós temos condições de vencê-las, de sairmos vitoriosos dessas provas, porque senão não nos seria permitido. Tá bom? Bom, então a gente vai entrar agora no outro assunto chamado relações de além-túmulo. Né? O que seria isso? O que são relações de além-túmulo? Fofocas, conversas, notícias? Né? E aí nós vamos entender aqui que existe essa organização, né? Que bom, Mariana, que bom que você já está com som. Existe essa organização disciplinar também na espiritualidade. Então a gente vai perceber aqui, vai aprender aqui muita coisa a respeito dessas relações. E Kardec inicia com a seguinte pergunta: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes? E há entre eles subordinação e autoridade? Uma boa pergunta, né? Então, será que na espiritualidade também os espíritos superiores, aqueles que estão mais adiantados, que já progrediram mais, eles estão numa situação assim de estabelecer uma relação de, vamos usar uma palavra, né, que não é bem a certa, mas para a gente poder entender, de chefia em relação ao outro, né, de autoridade, como ele diz aqui, e outros ficariam em subordinação a esses? E a gente vai ver que se existe disciplina, isso seria normal, né? E aí olha a resposta: sim, e muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade. E a gente vê isso claramente, né? E a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Aí a gente lembra aqui a passagem que tem lá nos Evangelhos de Jesus, daquele jovem que estava lá endemoniado e com 7, conta lá a história, 7 demônios lá, e ele desesperado, né? Já completamente fora de si. E Jesus chega ali perto e nem fala nada. Só a presença dele fez com que aqueles espíritos se afastassem e deixassem o corpo daquele jovem. É isso que Kardec está dizendo aqui. Então os espíritos, eles exercem uma autoridade em relação à moralidade elevada que já possuem. Eles não precisam nem dar ordens. A gente vê casos assim nas obras de André Luiz, quando aqueles espíritos já elevados vão a determinados locais, por mais assim autoridade que nos locais existam, né? Porque a gente sabe que existe também nas trevas, no mundo inferior, as autoridades também, eles se dobram à moralidade daqueles espíritos superiores. Então eles não vão chegar e dar ordem, né? Como no nosso mundo aqui, que a gente tem o diretor, o subdiretor, o chefe, o gerente. Não. A subordinação está relacionada à moralidade, ao grau de moralidade. A gente vê isso também, muito isso, nos trabalhos de mesa mediúnica. É interessante.
né? Como é que espíritos assim bem inferiores que chegam e eles se colocam numa posição de subordinação diante dos mentores ali da casa, diante dos mentores ali do trabalho. Muitos até se colocam, né? O médium se apresenta assim, se colocam numa posição mesmo de cabeça baixa. Eles sentem a moral dos mentores ali tão elevada que eles permanecem de cabeça baixa. E muitos até dizem, não tenho condições de levantar a cabeça para falar. E aí, é isso aqui que Kardec está dizendo. Aí ele pergunta, na 274A, os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Quer dizer, o espírito inferior pode não se subordinar a esses espíritos superiores? Aí é que a gente fala, né? Aqui no nosso mundo, se você se rebelar com teu chefe, de repente você dá louca, você vai lá e manda ele para tudo quanto é lugar. Mas dentro do meio espiritual, não. Olha a resposta. Ele diz assim, eu disse irresistível. É o que ele falou lá. Exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Não tem como um espírito inferior se rebelar contra o superior. E quem quiser ver muito desses casos, leia lá o livro Libertação, de André Luiz, onde espíritos foram a determinadas áreas assim bem trevosas para resgatar espíritos inferiores, e a elevação moral, quando eles chegam, por mais autoridade que tenha lá o chefão dos inferiores, ele se coloca no lugar de subordinado diante da força moral que esses espíritos apresentam. É uma disciplina, é uma ordem muito bonita, né? Se nós agíssemos aqui assim no nosso mundo, com certeza as coisas estariam também bem melhores, né? E aí ele ainda pergunta, o poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Quer dizer, os postos elevados aqui na Terra, né? Os governadores, presidentes, os chefes, as autoridades superiores que aqui impõem esse poder sobre nós, será que no mundo espiritual eles vão continuar com todo esse poder? E a resposta clara, linda, bonita, não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os Salmos. E é a verdade, é o que Jesus nos ensinou. O seu poder não vai estar no título que você tenha aqui na Terra, encarnado. Não importa o que você seja aqui, rei, rainha, mendigo, presidente, autoridade, polícia, médico, professor, o que isso vai ficar tudo aqui. Não vai. A gente tem o exemplo de André Luiz, que chegou lá, eu sou médico, posso ajudar? Pode ajudar nada. Você era médico lá na Terra. Lá você podia exercer, mas aqui a coisa é diferente. Tem que começar ali, ó, aprendendo bonitinho. Vai lá limpar banheiro. Quem já leu o Nosso Lar sabe de que eu estou falando. Vai lá limpar banheiro. Começou lá limpando o banheiro. Porque lá não existe esses títulos. A superioridade do espírito não está no título que ele tenha de professor, de diretor, de presidente, de rei, de rainha. Não está aí. Está no grau elevado de moralidade que ele possua, né? Pois é, né, Rogério? Um general se ajoelhando diante de Jesus. A gente vê isso lá no livro Há 2000 anos. É verdade. Então, está bem claro aqui para nós. A gente tem que se desapegar desses títulos. Porque muitos de nós achamos, ainda pensamos que porque temos um títulozinho, um nívelzinho intelectual elevado, que somos melhores do que os outros. E isso não é verdade. Isso não é verdade.
Negrão coloca aí que as qualidades morais é que ditam as posições hierárquicas na organização espiritual. Com certeza, Negrão. São as qualidades morais e não os títulos que você possua. O que você possui de material aqui da Terra vai ficar. Agora, o aprendizado que você teve com esse título que você possui e está aproveitando para ter um aprendizado, isso você vai levar. Agora, o título em si não importa, né? A gente conhece a história lá da rainha que chegou lá, tá, se não me engano, está no céu e inferno. Chegou na espiritualidade querendo saber dos seus empregados, dos seus lacaios, dos seus subordinados. E aí ela viu que não tinha nada lá. Não vai, aqui não tem isso, não existe isso, né? E aí na 275 ele pergunta: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Dessa pergunta anterior aqui, quando os espíritos disseram que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, né? Então ele diz assim: boa tarde, Miriam, seja bem-vinda. Ele diz assim: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens segundo os seus méritos? Né? A gente já até estudou lá a escala espírita, questão 100 aqui do Livro dos Espíritos. Pois bem, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos. Então um rei, o maior rei aqui, né, no planeta Terra, uma pessoa que ocupa assim, um posto mais alto aqui do planeta, no poder material, pode chegar no mundo espiritual e chegar lá bem rasteirinho, bem pequititinho mesmo. E ele diz que enquanto o seu servidor estará na primeira. Quantos casos a gente vê disso, né? Compreendes isto? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Então, muitas vezes você tem criaturas que estão assim numa situação até de miserabilidade, mas que tem um grau de moral elevadíssimo. Elevadíssimo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive uma vez na nossa obra social, no Centro Espírita Leon Denis, tem uma obra social aqui no Rio de Janeiro, e ela tem assim, a cada dia, atendimentos às pessoas necessitadas, né? Nossos irmãos, nós chamamos lá dos assistidos. E na segunda-feira é o dia que a gente faz o atendimento para pessoas idosas. Mas a gente recebe gente, meus irmãos, que vocês não têm noção. Pessoas muito pobres mesmo, mas muito pobrezinhos, muito ignorantes no sentido de conhecimento intelectual, não sabem ler, não conhecem nada, nada. Nada, nada, nada. Vão ali à casa com o objetivo até apenas de receber o alimento material, a roupa, o atendimento médico que a casa oferece. Mas é impressionante, isso, Dudu, chegam às vezes até com medo, mas é impressionante, porque assim, eles têm o atendimento da alimentação, tomam café, tomam sopa, depois passam lá pelos médicos, né? Depois passam pelo local que a gente chama de SOS, onde eles vão pegar roupa que necessitam, mas é impressionante. E aí depois tem a reunião que a gente vai tentar falar ali, dar um consolo através da palavra do Evangelho. E aí a gente forma os grupos. E olha, gente, nessa hora, que aí o nosso mentor, o Dr. Erma, ele diz pra gente aqui: vocês estão pensando que eles que são os assistidos? Não. Os assistidos são vocês. Vocês é que estão aprendendo com eles. Porque eles fazem cada colocação, né? Como a Marta está colocando aí, tem uma sabedoria impressionante. E aí a gente vai entender isso aqui. É o valor do espírito, né? A conquista que ele já teve, que ele tem, que ele vem adquirindo de outras vidas e que ele não perde. E o fato dele estar numa situação material bem assim pequena, bem de miserabilidade, não faz com que ele perca essa sabedoria. Então é cada aprendizado. Uma outra experiência também que a gente tem
numa outra obra social também que pertence ao Leon Denis, que é o chamado Grupo Condessa Paula. Então é um grupo que sai às ruas às sextas-feiras à noite, distribuindo quentinha, vão pessoas para cortar cabelo, vão médicos para examinar os moradores de rua. E aí eles são convidados a virem, né, a casa. Saem pelo bairro, aí a gente eles saem. Hoje em dia eu não estou fazendo mais isso não, mas já participei. A gente saía no bairro distribuindo as quentinhas, encontrando os grupos, e aí a gente convida com que eles venham. Quando a gente vai nesses locais levar essas quentinhas, a gente vê ali pessoas do mais baixo nível de degradação que a gente possa imaginar que um ser humano se encontre, né? Dói muito a gente ver aquilo. Então você vê pessoas assim, que não tomam banho, estão morando na rua, não sabe o que é um banho, não sabe o que é uma higiene, não sabe o que é tratar de um dente, não sabe o que é corte de cabelo, cheio de bichos, piolhos, essas coisas assim. Aí a gente senta para conversar, né? A gente aproveita, vai levar o alimento material e leva também o alimento espiritual. Aí, meus irmãos, nessa hora da conversa, o queixo cai. Porque é cada mensagem que é passada para a gente, é cada exemplo que eles nos dão, assim, que você fica, meu Deus, como é que uma criatura numa situação dessa tem um poder de compreensão, tem um poder de entendimento desse? Porque você vai passar o ensino para eles, acaba você aprendendo, né? Você é que vem e que recebe o aprendizado. É um trabalho assim maravilhoso, um trabalho que engrandece muito nós, né, que estamos aqui buscando trabalhar também nosso orgulho, né, nossa vaidade, esses sentimentos que a gente tem. Então é isso aqui que os espíritos estão dizendo aqui. Uma criatura que está numa situação dessa, de mendicância, de rua, mas que tem ali, né, o aprendizado de saber dividir o que ele ganha, né? Isso, pois é, né? A Miriam também, que conhece a nossa obra, sabe disso. Um outro exemplo, que é uma história que eu soube, que aconteceu com um companheiro nosso aqui na casa, e eu nunca me esqueci disso, e eu conto essa história sempre que eu tenho oportunidade, porque ele me autorizou. Ele mora numa situação financeira boa, tranquila, mora numa bela casa aqui num bairro em Marechal Hermes, e ele me contando: Beth, aprendi, ontem passei por uma lição, chegou para mim e disse, passei por uma lição. Aí eu falei, me conta, fala. Aí ele disse assim, ele estava na casa dele, lá no conforto do seu lar, e bateu no portão uma senhorinha, moradorazinha de rua, né? Uma mendiga lá, pedindo comida. Aí ele foi lá dentro, não estava assim, não tinha almoço pronto, mas falou lá com a esposa e viu o que podia trazer para ela. Aí trouxe lá uma comidinha, um lanchinho, uma coisinha, e ela ali agradeceu, comeu, agradeceu, tudo bem. E aí no final ela pediu a ele se ele não tinha um dinheirinho para dar para ela. Aí entra aquele nosso julgamento, né? Mas ele contando, ele falou, na mesma hora eu pensei, não, eu já dei a comida, para que ela quer dinheiro? Aí ele disse, estava de bermuda assim, com os bolsos vazios, enfiou a mão nos bolsos da bermuda, tirou e falou assim, olha, dinheiro eu não tenho. E mostrou o bolso vazio. Aí ela, então tá, então o senhor fique com Deus. Aí a senhorinha foi embora. Daí a uma meia hora, uns 40 minutos, a senhorinha voltou. Gente, acreditem que isso foi verdade. Né, Miriam? A gente ainda mente, né? Porque a gente pensa, não, ele quer dinheiro para quê? Agora ela vai querer dinheiro para beber? Quer dinheiro para fazer isso? Eu já dei comida, para que ela ainda quer dinheiro? Meia hora depois a senhorinha voltou e bateu novamente na porta dele. Sabe o que a senhorinha veio fazer, meus irmãos? Olha que lição. Ela tinha conseguido lá um dinheirinho, aí ela veio dividir com ele. Ele disse que a cara dele foi no chão, assim na hora, que ele não soube nem o que falar. Dudu, esse companheiro está aqui ainda, ele trabalha aqui na obra. Ele falou para mim, Beth, eu não sabia onde que eu enfiava a minha cara. Eu falei, meu irmão, é numa hora dessa. Não, mas isso foi verídico. Gente, não é invenção minha não, aconteceu mesmo. Ela foi mais adiante,
conseguiu lá, se não me engano, 2 ou 3 reais e veio trazer um realzinho para ele. Aí eu pergunto para vocês, desencarnam os dois, essa senhorinha, essa moradora de rua que estava ali, toda mendiga, suja, mal arrumada, mal cheirosa, e desencarna esse meu companheiro que conhece a doutrina, que trabalha numa obra social e papapá. Quem é que vai estar num grau mais elevado? Quem é que vai estar numa situação melhor? Que a gente até depois ficou comentando sobre isso, né? Aí eu falei, pois é, amigo, as coisas acontecem pra gente para nos dar um ensinamento e a gente não pode perder essas oportunidades, né? E aí a tal história, criatura te pede, o que Jesus ensina, é você ajudar e não julgar. É lógico que você sabe, se você vai dar o dinheiro para uma pessoa e sabe que aquela pessoa vai fazer mau uso daquele dinheiro, você não vai dar. Mas a criatura chega perto de você e pede. É isso aí, Francis. Foi o exemplo do óbolo da viúva. Ela se condoeu, coitado, ele não tem um dinheiro, então eu vou lá dar um dinheirinho para ele. Olha aí a sabedoria daquela criatura tão simples, né? Tão humilde aos olhos materiais, que deu esse aprendizado para esse amigo. Eu nunca mais esqueci essa história e eu sempre que eu posso, eu lembro dessa, porque é um aprendizado para nós, né? Não importa, a criatura está ali pedindo, você vai, se você puder, não tem que julgar. Nós não temos que julgar a situação da pessoa nessa situação. É porque deve ser uma situação muito humilhante você ter que ficar de casa em casa pedindo um prato de comida, pedindo um dinheiro para tomar uma água, para tomar isso, para fazer alguma coisa. O Evangelho mesmo fala isso, né? Que é uma situação humilhante. E não cabe a nós julgarmos. Então, numa situação dessa, é o que ele está dizendo aqui. Né? Gente, conforme a pergunta que Kardec fez aqui, como entender essas elevações? É nesse sentido. Uma criatura intelectualmente desenvolvida, intelectualmente, financeiramente muito bem, um posto elevado, papapá, mas a gente vai olhar, é aquele lá, é o coração, é o sentimento, é o que está dentro de você, né? E aí na questão 276 ele pergunta, aquele que foi grande na terra e se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação? Resposta, quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. E na 277 ele pergunta, o soldado que após a batalha encontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? E aí ele diz que o título não é nada, a superioridade real é tudo. Ele vai reconhecer como superior em termos de moralidade, né? Vai com Deus, Mariana, ela está com problema de som, né? Não tem problema, semana que vem você participa aqui com a gente. E aí ele pergunta na 278, os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Né? De acordo, ele está falando dessa ordem aqui, de acordo lá com aquele que a gente tem na questão 100, aquela escala lá, os graus elevados, né? dos espíritos. Muito bem, os inferiores e os superiores. E aí ele então diz assim, eles podem estar misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Nosso mundo é um reflexo obscuro, mal feito, desse mundo superior que ele diz aqui. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal,
pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Então, olha só, vamos por parte nisso aqui. A pergunta foi: os espíritos podem se misturar? E aí ele diz que sim e não. Vamos jogar para a nossa vida, né? Somos todos nós aqui somos convidados para participar de um evento, de uma festa, lá, seja tipo de festa que for, um casamento, uma festa de 15 anos, uma festa onde nós vamos encontrar muitas pessoas. Muito bem. O que a gente vai fazer? Vai se reunir ali em grupos onde os interesses são os mesmos. Então, com certeza, se tiver, vamos classificar assim para a gente poder raciocinar bem sobre profissões. Médicos vão se unir a médicos, professores vão se unir a professores, engenheiros vão se unir a engenheiros, e por aí vai, né? Mas isso não vai impedir que uma criatura lá do grupo dos médicos também se encontre no meio do grupo dos professores, ou vice-versa. Então é isso que ele está dizendo aqui. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade, né, dos interesses, e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Foi o exemplo que eu dei aqui: médicos, professores, engenheiros, né, advogados e enfermeiros e por aí vai. Aí ele diz, né, os bons pelo desejo de fazer o bem. Então os espíritos bons vão se unir com esse objetivo. E os maus também pelo desejo de fazer o mal. Então o espírito que está querendo fazer o bem, ele não vai se unir a um grupo onde só se pensa em fazer o mal. E vice-versa. Aí ele diz, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Então vão procurar ficar nos mesmos grupos, mas isso não impede que se misturem. Aí vem um comentáriozinho de Kardec. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. Né? A gente não vive aqui numa sociedade misturada de vários graus de criaturas, vários níveis de entendimento, vários níveis de pensamento, né? Ideias assim, completamente diferentes, mas a gente vai procurar se unir àqueles que pensam como nós. Isso não vai impedir que a gente se relacione com aqueles que não pensam como nós, mas a afinidade maior, o grupo maior vai ser aqueles que pensam iguais. Então é a mesma coisa no mundo dos espíritos. Na 279, Kardec pergunta: todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns aos outros? Quer dizer, todos, ele colocou todos, né? Podem se relacionar e ter acesso uns aos outros? Outra resposta também interessante, ele diz assim: os bons vão por toda parte, e é necessário que assim seja para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Então os bons, eles vão em toda parte para poder ajudar aqueles que estão ainda naquela qualidade de maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Então aqueles superiores, né, os bons, como ele diz aqui, eles podem ir a qualquer lugar, mesmo no meio dos maus, para ajudar. Mas os maus são impedidos de virem ao local dos bons porque sabem que eles vão criar tumulto, vão fazer confusão. É como a gente faz aqui na nossa vida também, né? A gente, quando tem uma reunião de motivo que for, a criatura que a gente sabe que vem para perturbar, a gente não permite que ela participe da reunião.
Você faz uma festa na sua casa. Você vai convidar aqueles amigos que você tem afinidade e que você sabe que não vão te criar problemas. Você jamais vai convidar uma pessoa sabendo que ela vem para criar tumulto, para fazer tumulto. Ela vem para complicar. Então, fica impedida de entrar. É a mesma situação aqui no mundo espiritual. Até que eles tenham condições de virem aos lugares bons, porque isso um dia vai acontecer. O fato de estarem maus não significa que vão ficar maus para sempre, né? Eles vão se melhorar. Por isso que os bons vão até eles para ajudar, para colaborar, né? Orientar, aconselhar, mudar, fazer mudar de ideia. A gente vê muito isso, muitos casos, muitos exemplos, de novo citando as obras de André Luiz, né? Está lá no livro Libertação, que é um dos livros que eu mais gosto, né? Daquela série ali, mostra muito isso. Os irmãozinhos saíram, foram lá mesmo naquele umbral brabo lá para salvar Gregório. E naquela de salvar Gregório saíram salvando uma porção, foi um cordão. É um livro interessantíssimo para a gente perceber ali e acreditar que realmente o bem sempre vence o mal. Não tem jeito. O mal se dobra ao bem. É aquilo que nós vimos aqui quando eles responderam ali. O espírito superior, ele pela sua moralidade, ele consegue dominar sem precisar falar, sem precisar gritar, sem precisar se expor a dar ordens, a botar dedo na cara. Com palavras de amor, ele consegue vencer e dobrar. Espíritos estão assim, bem ainda no sentido inferior. E isso de moral elevado, né, Elcio? Nesse livro Libertação, quem tiver a oportunidade de ler, eu aconselho. É um livro muito forte, né? Quem é assim muito impressionável, não leia, mas quem não é, eu aconselho de ler. Pois é, né? Principalmente para quem trabalha com desobsessão, né, meu irmão? Tem que ler esse livro, estudar. A gente estudou ele aqui, já no Pautal. Então é exemplo assim de que a gente não pode desistir. Tá olhando a criatura ali, aí muita gente você fala assim, você vê as pessoas falando, aquilo ali não tem mais jeito não, já era, tá no mal mesmo, vai ficar, deixa ficar. Não vai ficar no mal não, ele vai ser recuperado, né? Na questão 280, ele pergunta, qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Para que se relacionarem, né? Que tipo de relacionamento é esse? E ele diz que os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir, que é uma missão. Claro isso, né? Então eles vão se relacionar lá, e a gente vê aqueles grupos, né? Novamente citando o livro Libertação, o grupo que sai para ir lá naquele ambiente tenebroso, naquele ambiente de trevas, e mexer lá com aqueles... E, inclusive tem uma passagem que eu acho linda, porque eles se submetem, eles se deixam passar como subordinados lá ao Gregório. E o Gregório é que era o chefão lá das trevas, que dava as ordens de querer se vingar, matar, acabar com tudo. E esses espíritos socorristas, eles chegam, né, e aí há uma orientação antes deles entrarem no local. Eles se reúnem e o que está coordenando, eu me esqueci o nome dele agora, o que está coordenando orienta, olha, nós vamos entrar numa de obedecer, não vamos impor nada, para você ver o grau de elevação dos espíritos. Se submetem a ficar subordinados ao chefão lá, para poder conseguir depois, e a gente vê no desenrolar da história, que é uma história linda, como vai acontecer, né? E aí, vamos dizer assim, no final da história, eles conseguindo trazer todos aqueles espíritos bem brabos ainda, trazer e dobrar. E as cenas, quando eles conseguem vencer e eles se humilham, né? Os chefões choram e se humilham e agradecem, né? Terem sido tirados daquilo. É um livro assim emocionante.
Eu aconselho que todos leiam. E ele diz assim, na questão 281. Aí, ó, o Dudu, como sempre, né? Oh, o Dudu é maravilhoso. Já colocou aí para quem quiser ler lá e aproveitar esses ensinamentos desse livro. É muito bom. Aí na 281 ele diz: por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Por que o espírito inferior ele fica feliz em fazer, de levar, influenciar os outros a fazerem as coisas erradas também? E aí a resposta: pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Como sempre, né? É aquele sentimento negativo, é a inveja. Como eu não sou feliz, eu não quero que você também seja. Não é assim aqui entre nós, quando a gente vê aí, vê as pessoas, né, fazendo de tudo para prejudicar o outro, para se vingar, porque não conforma, não se conforma. Então eu estou infeliz, eu estou no desespero, eu não quero ver ninguém feliz na minha frente. Me incomoda, né? É isso aí, sempre apresento tristezas e rancores, né, Miriam? Isso, Elcio, Gúbio. Bem lembrado, era Gúbio mesmo que era o coordenador do grupo socorrista, isso mesmo, e André Luiz, e Aulos e outros que foram juntos, mas o coordenador era Gúbio. E uma coisa muito linda essa história, leiam que vocês vão gostar. Aproveita esses dias, né, de carnaval, que a gente vai estar aí descansando, ninguém trabalhando, todos de férias em casa, para fazerem uma leitura edificante nesses momentos. Bom, mas aí a resposta aqui que ele diz: pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Então, é aquela velha história: como eu não sei, como eu não posso, eu também não vou deixar ninguém fazer. E ele diz: seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? E a gente Kardec ainda tem que escutar uma dessa, né? Não vedes o mesmo entre vós? E é uma verdade. A gente lê isso aqui e vê. Quantas criaturas que a gente vê assim à nossa volta, fazendo intriga, fazendo fofoca, criando situações de acontecerem até tragédias, em função desse sentimento de que eu não posso, então não vou deixar ninguém ser. Eu não sou feliz, então não quero que ninguém seja. E as pessoas têm prazer em prejudicar o outro, prazer em fazer intrigas, prazer em fazer fofoca, prazer em tirar a harmonia e a paz daquele que está lá na sua tranquilidade. Como, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, mas como que a gente vê isso aqui, né? Nós moramos num local, é interessante, para vocês terem uma ideia. Nós moramos numa vila, então são 10 casas nessa vila, onde eu moro. E a gente tem numa das casas moradora, uma menina não, que ela já tem até uma filha já de 15 anos, e ela mora ali sozinha, ela e a filha, e ela trabalha. E é uma garota boa, uma menina boa, sabe? E ela trabalha. E uma outra nossa vizinha, que é a mais complicadinha, não se sabe por que ela pegou birra com essa menina. Então, gente, é impressionante. Quando chega a hora que a boazinha chega do trabalho, aí quer chegar em casa, quer descansar, quer ter paz, né? Ela mora na casa do lado, perto, em frente quase, né? Aí a outra, que é a implicante, pega o som e coloca o som no último volume. A menina às vezes vem aqui para casa: ai, dona Beth, deixa eu vir ficar aqui com a senhora, porque aí eu não vou fazer bobagem. Que ela fica irritada, nervosa, quer também responder. Eu falei: não, fica aqui, senta aqui, vamos conversar. Deixa ela escutar o som dela lá, se descansa aqui. Quando ela parar de escutar o som, você vai para casa. Mas o que é isso, gente? É não ter, estar incomodada, porque a outra menina é boa, se dá com todo mundo, vive bem. Aí eu quero atrapalhar, eu quero implicar, eu quero tirar a harmonia dela. E lá no mundo espiritual acontece isso também, né? Infelizmente. Da 288, um dia serão despertados, com certeza.
Isso aí, ô Elcio, eu tenho assim uma maior certeza desse mundo. Eu sempre digo que estão nessa situação, né? Eles não são assim. Ninguém é mau. Ninguém é mau. A pessoa mais vil desse mundo, ela não é aquilo ali que você está vendo. Ela está naquela situação por contingência da vida. É estágio. Por contingência da vida, por ignorância, por má formação, por não ter tido uma orientação, seja lá o motivo que for, mas ela não vai ficar assim eternamente. Essa é a beleza que a doutrina veio nos esclarecer, pelo menos a mim. Não é? Porque aí a gente sabe, não adianta você desejar mal para ninguém, porque aquela criatura ali um dia vai ser também igual a Jesus. Por incrível que pareça, mas é o destino dele ser um espírito puro. Ele é o nosso modelo. Se ele veio aqui para ser o nosso modelo neste planeta, todos os seres que estão encarnados neste planeta, um dia serão igual a ele. Ah, mas não é possível, aquela pessoa que fez isso, que fez aquele, cometeu aquele crime horroroso, um dia vai estar amando, trabalhando, perdoando, ensinando como Jesus nos ensinou. Eu tenho certeza disso. E isso é que nos motiva a enfrentar as dificuldades que a gente enfrenta. Porque se não tivéssemos essa motivação, se não tivéssemos esse incentivo, esse conhecimento para nos incentivar, a gente estava desanimado. Não é? A gente estava desanimado. Então, quando eu vejo assim, aquilo me anima, porque eu sei que a lei vai ajudar e vai beneficiar a todos, não só a uns, né? O Elcio coloca, quando você deseja o pior para o próximo, você não se iguala, você é pior do que ele. É verdade, é verdade. A gente não está se igualando, a gente está se rebaixando. Eu sempre falo isso. Não retribua da mesma maneira. Eu ensino muitas pessoas. Ah, mas fulano me fez isso, me fez aquilo, não sei. Não retribua da mesma maneira, porque aí você vai se tornar pior do que ele. Não é? Isso é verdade, né? Isso é o que eu sempre penso isso. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem o capítulo lá, se não me engano, é o capítulo 16, onde Leon Denis fala de justiça e responsabilidade. Gente, é um capítulo, um livro lindo. E ele fala claro ali para nós. Não existe vítima no mundo, nesse nosso planeta. Ninguém é vítima. Não existe injustiça. Tá? Não existe injustiça no nosso planeta. Então, a situação pior que a gente veja à nossa volta tem uma razão de ser. Deus não permite que injustiças aconteçam. O nome do livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, Carmen. Está lá, se não me engano, é capítulo 16. O título do capítulo é Justiça e Responsabilidade. Leiam, para vocês entenderem, né, como Leon Denis desenrola, nos esclarecendo a respeito disso. Então não adianta você entrar numa de que, eu sofri uma ingratidão. Você não sofreu ingratidão nenhuma. Se você passou por uma ingratidão, é porque tinha uma razão de ser. Mas eu sou tão boazinha, não faço mal a ninguém. Agora, nessa vida. Mas e o que você fez lá no passado? Né? É como Elcio colocou ali. Não existe efeito sem causa. É lei de causa e efeito. Que a gente está estudando também nesse livro agora, no Problema do Ser. A gente estuda ele toda quinta-feira aqui, às 18 horas, na Sala Espiritismo Net Brasil. É isso aí, Elcio. Infelizmente, somos o somatório de outras e dessa encarnação. Então a gente esquece disso. Eu sou boazinha, né? Mas e o que eu fiz lá no passado? Então não existe injustiça, lei de Deus aqui no nosso mundo. E Leon Denis nos esclarece muito isso. Tudo são consequências dos nossos próprios atos. E quando a gente sabe disso, a gente aumenta a nossa fé. Porque a gente entende que tudo que está acontecendo, por mais doloroso que seja, é em benefício daquele que está sofrendo aquela dor.
tem uma razão de ser. E essa razão é sempre com o objetivo de fazer a pessoa ser melhor. É aprendizado, nunca punição ou castigo. A lei de Deus não pune e nem castiga, ela educa. Ela pode ser sofrida, ela pode ser dolorosa. Para nós, aos nossos olhos, que não temos conhecimento nenhum, a gente até entra num processo de revolta, não entende determinados casos que acontecem. Mas a gente sabe que a doutrina nos ensina que não é injustiça. Ninguém é vítima. Certo? Bom, a gente está encerrando aqui o nosso trabalho de hoje. 19 horas e 3 minutos, mas eu vou tomar mais 2 minutinhos de vocês e pedir, né? Nós vamos entrar agora nos dias aí, já estamos a partir de hoje, de muita turbulência, né? Que bom, Denise, ela não ajuda só você não, ela ajuda a mim também. Olha, se não fosse essa doutrina na nossa vida, na minha vida, não sei onde que eu estaria não, gente, com certeza. Mas nós vamos passar aí por uns períodos de turbulência, viu? Onde as mentes vão estar soltas, as mentes vão se liberar, as criaturas, né, vão se liberar. Carnaval. Nada contra o carnaval, mas a gente sabe que se utiliza dessa diversão, muitos se utilizam dessa diversão para terem atos assim não muito agradáveis. E isso faz com que a energia, né, em torno se torne muito pesada. Quem quiser ter uma ideia, uma noção do que acontece durante os períodos de Momo, como o livro nos fala, nesse período, leia o livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. É um trabalho lindo, realizado por Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que monta um hospital, que monta atendimentos, núcleos de socorro, nesse período onde existem aglomerações com o intuito de se divertir no carnaval. Então, o dever que temos esse conhecimento, vibrarmos para esse trabalho, vibrarmos para esses espíritos que estão ali em socorro daqueles que estão lá, entre aspas, se divertindo. Tá bom? Então a gente vai passar nesses dias aí, aconselho dos espíritos, leiam o Evangelho, pelo menos 1 minuto, tire 1 minuto do seu dia, cada dia, leia uma página de Evangelho alto, faça uma como se diz assim, uma vibração todos os dias, né? Durante esse período aí, para ajudar, para que as coisas não aconteçam tanta tragédia, né? Repetindo então, Denise, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Adquiram esse livro, leiam, que vocês vão conhecer o que é o carnaval. Bom, agora a gente está encerrando, convidando a quem puder fazer a nossa prece, a gente agradeceria. Levantar a mãozinha e fazer a nossa prece de encerramento. Quinta-feira está